Olá, dia 22 de agosto de 2021 e a minha oração sempre será para que o Senhor esteja presente com você, com a sua família, em muito amor, paz, graça e misericórdia. A minha oração é que o Senhor continue abençoando sempre. Vamos aos nossos avisos. Nós teremos nossa reunião de oração na próxima quinta-feira, às 20 horas. Você já sabe, você pode participar procurando Márcia ou Cláudia e pedindo para fazer parte desta reunião. Assim como nossa reunião da terça-feira. Na terça-feira, às 20 horas, nós teremos reunião da liderança de serviço. Teremos nossa reunião de agenda do terceiro quadrimestre. E se você quiser participar, sem problemas, é uma reunião franqueada. Você pode me procurar, pode me mandar um pedido que eu mandarei o link para você participar. Nós agradecemos a Deus pela vida de Luciano José da Silva, que no dia 24 fará aniversário, assim como Edilson Barbosa de Lima, no dia 28. Então, 24, Luciano, e no dia 28, Dinho. A minha oração é que vocês continuem sendo abençoados pelo Senhor. Que o Senhor derrame muita paz sobre vocês e a família de vocês. Que as palavras do Senhor estejam sempre nos lábios de vocês. Parabéns, Luciano, parabéns, Dinho. Que o Senhor os abençoe e guarde. Estamos caminhando falando sobre relacionamento com Deus. Nesse sentido, a gente sabe que o relacionamento entre o Senhor e o ser humano é um relacionamento amoroso. E a graça é para todos. Dessa mesma forma, nós temos falado, né? E nós vimos sobre isso na semana passada, quando vimos sobre do Éden ao Calvário, entendendo comportamentos. Então vimos sobre quem são os nascidos no Éden, ou seja, são os que nascem da carne, o ser vivente, o terreno, o natural, o perecível, são os que estavam perdidos. Quem são os nascidos no Calvário? O que nasce do Espírito são os nascidos de novo, são os espíritos vivificantes, são os espirituais, o homem do céu, o nascido de Deus, os cidadãos do céu, dos céus. Nesse sentido, eu quero dar continuidade falando hoje sobre entendendo o comportamento gerado no Calvário. Eu quero destacar um pouco mais sobre a questão do homem nascido no Calvário. E quando eu falo homem, eu falo exatamente do ser humano, né? Homem e mulher. Nesse sentido, eu quero falar um pouquinho mais do Calvário, ou do homem nascido no Calvário, e Calvário como um instrumento usado por Deus para a crucificação do seu Filho, ou seja, foi ali que o sangue de Jesus foi derramado para nos purificar de todos os pecados. Foi ali que o Senhor colocou seu corpo para ser sacrificados, ou ser sacrificado por nós, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse sentido, eu quero ler Romanos capítulo 8, nos versos 1 e 2, é o livro que estamos estudando neste ano, Romanos 8, 1 e 2, o Senhor diz assim através do seu servo apóstolo Paulo: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de Deus, ou a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado da morte. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da vida ou da lei do pecado da morte.
É assim que o apóstolo Paulo traz para nós. Nós veremos esse texto em duas partes, agora e mais tarde, às 17 horas, onde estaremos ao vivo na nossa sede, presencialmente. Se você não puder estar conosco, você poderá participar via nosso canal do Facebook ou então do nosso canal no Instagram. Sempre estaremos ao vivo às 17 horas. Então, nesse sentido, eu quero trazer dois questionamentos para mim, que na realidade passa a ser para você, ou questionamentos seus. Quando eu trago para mim, dando oportunidade de todos nós questionarmos a nós mesmos. Então, eu quero fazer uma pergunta para mim. Quem escolhi ser? Sim, porque nesse sentido eu posso escolher ser o nascido no Calvário. Quando eu falo sobre o nascido no Calvário, eu chamo sua atenção em Romanos capítulo 6, nos versos 1 a 14. Romanos 6, 1 a 14, nós não vamos ler o texto todo, eu vou destacar, mas você já sabe que eu estou falando desse texto, então você pode transcorrer e perceber o texto todo. O apóstolo Paulo ele começa com um questionamento. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Esse questionamento ele vai trabalhar os capítulos 6, 7, vai trazer respostas basicamente no 8. Ele responde aqui mesmo, mas eu quero chamar sua atenção nos versos 3 ao verso 8. Na primeira parte do verso 8, quando o apóstolo Paulo diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então, quando o apóstolo Paulo está falando desse batismo, ele está falando exatamente da morte de Jesus Cristo. E quando ele fala da ressurreição, ele fala de nossa ressurreição. Por isso nós fomos batizados em Cristo. O batizado em Cristo é aquele que recebe o Espírito de Deus em Cristo Jesus. No verso 4 ele diz assim: portanto fomos sepultados com ele na morte. Então assim que eu escolhi ser, sepultado com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, já vamos ver isso diretamente com o texto, né? Mas nesse sentido, eu escolhi viver uma vida nova em Cristo Jesus, certo? No verso 5, o apóstolo Paulo continua: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, veja o restante do verso 8, cremos que também com ele viveremos. Mas perceba, eu escolhi morrer com Cristo. Eu escolhi matar meu velho homem, nascido no Éden, porque aqui no Calvário eu simplesmente me entrego em espírito ao Senhor. O Senhor vivifica meu espírito. O apóstolo Paulo continua, vocês podem ler nos versos 9 a 12, nesse sentido, aliás, nos versos 9 a 14, mas eu quero dar continuidade aqui, porque ele vai sempre falando dessa questão de oferecer o corpo ao Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2, no verso 24, 1 Pedro 2, 24, o apóstolo Pedro diz assim: ele, Jesus, mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então, o apóstolo Pedro referencia
o profeta Isaías, e nesse sentido ele diz que o Senhor levou as minhas dores, as minhas feridas no seu corpo, nesse sentido, para que eu morresse para o pecado e vivesse para a justiça. Quando você olha para Romanos capítulo 6, nos versos que eu pedi para você continuar lendo, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente que antigamente nós mantínhamos nosso corpo como instrumentos de injustiça. E aí, morrendo para o velho homem e vivendo a nova criatura, é viver justiça. É entregar o corpo para ser instrumento de justiça. É exatamente o que o apóstolo Pedro vai falar aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 24. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, em Gálatas 3, 26 e 27, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Esse batismo aqui é exatamente essa questão de você ter Cristo em você. Você simplesmente diz sim ao Senhor e Cristo passa a viver com você e em você. É por isso que o batismo por imersão é simbolismo dessa morte. Quando se mergulha, morte para a vida. Nesse sentido, quando volta à superfície, representa-se a ressurreição em Jesus Cristo. É assim que funciona, metaforicamente falando. Em Gálatas capítulo 3, nos versos 26 e 27, o apóstolo Paulo diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. É desse revestimento que nós estamos falando. Agora perceba, nós fomos colocados diante do Senhor para sermos instrumentos de justiça. É assim que a Bíblia diz. Quando a gente fala de instrumentos de justiça, a gente não está falando de justiça política partidária. A gente não está falando de justiça conforme as nossas visões, os nossos conceitos, as nossas crenças. A gente está falando de justiça na ótica, no olhar do Senhor. E é assim que a gente fala de justiça. Eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso. Então, 2 Coríntios capítulo 13, no verso 4, 2 Coríntios 13, 4, o apóstolo Paulo diz assim: pois na verdade fui crucificado em fraqueza. Quero dizer, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Ele está falando exatamente de Jesus Cristo. Aí ele passa a falar em nós. Da mesma forma, somos fracos nele, em Jesus, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Veja o que é viver instrumentos de justiça no corpo. Veja o que é viver a nova criatura, que nós vamos ver já já. Veja o que é viver para Deus, é servir pessoas. Viver é serviço. Sentido do Evangelho, das novas em alegria, das boas novas do Senhor, é serviço. Esse é o sentido. Entendo que a salvação é consequência não do serviço, mas do coração revestido do Senhor ou com o Senhor. Quem se reveste de Cristo quer servir. Nesse sentido, eu quero trazer um verso de transição para o nosso próximo pensamento, porque veja, escolhi
servir ao Senhor. Escolhi ser dessa forma, morrer para a minha própria vida e viver a vida em Cristo Jesus. Deixar de colocar meu corpo como instrumento para o pecado e passar a colocá-lo como instrumento de justiça no Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criação. Foi criado novamente. Ele está falando da recriação espiritual. Ele está falando de um espírito revestido, totalmente recriado pelo Espírito de Cristo. Ele diz que as coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Que coisas novas são essas? O que quer dizer nova criação? Que coisas novas são essas? Então, quando eu escolhi viver em Cristo, eu escolhi viver conforme a vontade dele. Quando eu escolhi ser de Cristo, eu escolhi viver conforme a ótica de Cristo, a visão dele. Por isso, eu digo que surgiram novas coisas. Romanos capítulo 6, nos versos 15 a 23, veja que nós estamos aí no capítulo 6 de Romanos, vimos de 1 a 14, agora vamos ver 15 a 23. Romanos 6, 15 a 23, ele diz assim, ele traz esse questionamento novamente. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Nós aprofundaremos um pouco mais isso mais tarde. De maneira nenhuma, responde ele. Veja o verso 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Então, quando eu escolhi ser de Cristo, eu escolhi ser escravo da obediência, servo da obediência. Essa obediência leva à justiça. E, novamente digo, não a justiça numa ótica político-partidária, não a justiça na minha ótica sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades, as minhas crenças, mas a justiça conforme a ótica, a visão do Senhor. No verso 17, a gente está em Romanos capítulo 6, verso 17, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Veja, o apóstolo Paulo está sempre frisando isso, fortalecendo em nós essa visão. Escravos da justiça. Escravos da justiça. Verso 19, ele diz assim, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês oferecendo os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Se eu ofereço o meu corpo que leva à maldade, que gera morte, eu preciso entender que, como nova criatura, a partir do momento que eu decidi viver em Cristo, a minha escravidão é para a justiça, e esta justiça leva à santidade, purificação, separação para Deus. E aí ele continua, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, porque só seguíamos o pecado, que gera morte. No verso 21 ele diz, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, percebam? Escravos de Deus, servos de Deus. A palavra servos é escravos.
O fruto que colhem leva à santidade, o seu fim é a vida eterna. Perceba que a vida eterna não é o objetivo aqui. Eu vou servir ao Senhor para ter a vida eterna. Não é o objetivo. É resultado. É consequência. Vida eterna é consequência. É consequência de coração transformado. Não é consequência de seguir uma religião, viver uma religiosidade, mas de coração transformado, de ser servo da justiça, escravo da justiça. Torna a dizer, não justiça político-partidária, nem da minha visão, ou seja, da sua visão, da sua ótica, das suas crenças, mas da justiça do Senhor. Nesse sentido, gera a vida eterna. E aí o apóstolo Paulo, no verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse dom gratuito é te dado por causa do amor. Se você vive em amor, você entende o amor, você consegue ser escravo, escrava da justiça. Se você não entende esse amor, a graça também não é entendida e você não vai conseguir entender vivendo uma vida religiosa, até fazendo, como diz lá, capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, eu posso até entregar meu corpo, eu posso até deixar ele de ser queimado em prol de algo, de alguém, mas se não for por amor, de nada serve. É assim que ele fala em Romanos capítulo 6, nos versos 15 a 23. Eu queria trazer de volta o verso 13. Romanos 6, 13 diz que nós precisamos oferecer os membros do corpo ao Senhor como instrumento de justiça. E aqui eu torno a falar. Isso é resultado do amor, não de uma obrigação religiosa. Mas percebam o que quer dizer ser instrumento de justiça. Mateus capítulo 25, nos versos 34 a 36, aí nós não vamos ler esse texto todo porque ele é comprido, mas perceba esse contexto. O rei vem buscar seu povo. Como é que ele identifica o seu povo? Como é que ele vai distinguir as ovelhas dos bodes? As ovelhas são descritas aqui, nos versos 34 a 36. O rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. O texto continua, né, Jesus falando nessa parábola, que as pessoas vão perguntar, quando fizemos isso? E aí o Senhor dirá, aqui o rei dirá, quando vocês fizeram a uma dessas pessoas necessitadas, a um desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Justiça de Deus funciona assim. É assim que o apóstolo Tiago fala que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e fugir das coisas vis desse mundo. E aqui fugir no sentido de eu sei quem sou, eu sei o que escolhi ser, ou quem escolhi ser, eu sei minha função e por isso eu não quero seguir as coisas vis. Interessante, né? 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16, o apóstolo Paulo diz, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Somente aqueles que entendem que o Espírito de Deus habita em si é que conseguem entender tudo isso. Porque as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. 1 Coríntios capítulo 2. Nesse sentido, precisamos entender, precisamos refletir, pensar, porque o culto é racional, é lógica.
nesse sentido, se não entendemos espiritualmente tudo que está aqui, nós não conseguimos entender o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando o Senhor esteve aqui na terra, ele não veio em prol de um partido político, já tinham muitos. Ele não veio em prol de ou lutar para fundar uma religião. Já existia uma religião que dizia ser de Deus, em nome de Deus, por Deus, lutava por isso. Não foi o objetivo de Jesus criar o cristianismo. É bem claro isso. Então, quando você escolher a quem servir, ou quando você escolheu, entenda que você escolheu ser da forma que está escrito, exatamente aqui, sem adaptações, que você, quando escolheu servir a Cristo, quando você escolher servir a Cristo, você também esteve ou escolheu viver da forma que está aqui. Escolherá viver da forma que está aqui. Eu quero concluir para continuar mais tarde. Eu quero trazer Romanos capítulo 7, no verso 4. Romanos 7, 4, quando o apóstolo Paulo diz, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Fomos separados para isso. Mas veja, que fruto é esse? Que fruto é esse? Diante de tudo que foi falado, lido, se você crê, a minha questão fica para você. Foi assim que você escolheu ser? Foi assim que você escolheu viver? Então, se foi assim, que fruto é esse? Vamos orar? Deus, quero te agradecer, engrandecer o teu nome, ministrar louvores a ti, tu és o único digno de receber toda honra, louvor e glória. E olha, Senhor, eu sei que tu não precisas de mim, do meu louvor, da minha adoração. Tu não precisas que eu esteja venerando o teu nome. Tu és. Tu não precisas de mim. Tu és. Mas eu me coloco como servo, Senhor. E servo, como o apóstolo Paulo fala, inútil, que se coloca para ouvir a tua voz, para tentar entender o teu espírito e mesmo vivendo diante da luta contra o pecado, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Faz a tua história através de mim, porque eu quero ser instrumento de justiça para ti. E eu entendo claramente que ser instrumento de justiça não é política partidária. Não é viver sob a minha ótica, sob os meus desejos, as minhas vontades, as minhas crenças, mas é entender claramente que a tua justiça está registrada na tua palavra. Profeta Isaías, Ezequiel, todos os outros profetas, a fala do teu filho, a fala dos discípulos, dos apóstolos, aquilo que é trazido para nós, o que o apóstolo Paulo está trazendo tantos anos depois, a tua fala. Que o Senhor nos mostre claramente como deve funcionar tudo isso, o que é ser instrumento de justiça, como está registrado, como foi lido aqui.
Senhor, a minha oração é que entendamos. A minha oração é exatamente o que a Tua palavra fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Que o Senhor continue nos abençoando com as suas misericórdias renovadas diariamente, com seu amor transbordante, com a paz que o mundo não consegue dar. E, Senhor, continua com teu Espírito transformando vidas pelo mundo afora. Que o Senhor continue curando, que o Senhor continue fazendo, que o Senhor continue ministrando, visitando UTIs, transformando vidas, salvando, curando pessoas, fortalecendo, restabelecendo o cansado. Eu peço que o Senhor esteja com a irmã do nosso irmão Abel, com seu marido, Senhor, que perderam seu filho de forma tão trágica. Que o Senhor ministre aquela família que está sofrendo, que o Senhor coloque sua mão protetora sobre eles, que o Senhor derrame do seu bálsamo de cura para que eles entendam que Tu és o Senhor transformador, que Tu podes transformar tragédias em ensinamentos, em fortalecimento interior, em restauração. Enfim, Senhor, que o Teu amor nos abençoe e nos guarde. Que o Teu rosto esteja sobre nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Que o rosto do Senhor esteja no seu rosto. Que onde você andar, por onde você for, as pessoas possam enxergar Cristo em você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti. Deus te abençoe.